Bom dia, igreja. Bom dia, Bag. Tudo bem com vocês? Que você tenha uma ótima manhã de domingo, um ótimo domingo, na presença do nosso amado Jesus. E nesse domingo de manhã, nós vamos estar estudando mais uma vez as cartas de Coríntios de Paulo para a igreja de Corinto. Nós já estudamos toda a 1 Coríntios. Semana passada, nosso querido Rafa trouxe para nós 2 Coríntios capítulo 1. E hoje nós vamos estar estudando 2 Coríntios capítulo 2. Então que Deus possa falar ao seu coração, que você possa ser impactado por essa palavra, por esse capítulo 2 de 2 Coríntios, que você possa entender tudo que está nas entrelinhas também da palavra de Deus, e que Deus fale ao seu coração, que você possa aplicar isso na sua vida acima de tudo. Eu quero orar contigo, mas antes de orar, eu quero te convidar a, logo após a nossa oração, você já sair aí do seu sofá ou da cadeira que você está, ir atrás da sua Bíblia, se você não pegou ainda, e pegar ela para acompanhar junto com a gente, para que a gente possa ler e acompanhar juntos, para que você acompanhe aí na sua Bíblia mesmo, tudo que a palavra de Deus está dizendo, ok? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse momento, principalmente, Pai, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos porque é ela que entra no nosso coração, que nos transforma, que nos limpa, que nos purifica. E que nessa manhã, Pai, eu e os meus irmãos possamos ser transformados pela tua palavra, possamos ser purificados, confrontados, Pai, pela tua palavra. E que nós possamos, Pai, a partir desse estudo, Pai, trazer essa palavra para a nossa vida, tomar posse dela e praticá-la, Pai, colocar em prática em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos que está em casa, abençoa cada um que vai assistir posteriormente, talvez não assista hoje, domingo, mas vá assistir durante a semana, que todos nós possamos ser tocados, constrangidos, impactados pela Tua Palavra, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Corre aí, pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou, acompanha junto com a gente, para que a gente possa ler e estar refletindo, meditando sobre 2 Coríntios capítulo 2. Nós temos falado bastante sobre Coríntios, sobre a igreja de Corinto, né, falando sobre as características, sobre a dificuldade que Paulo enfrentou, sobre os pecados que a igreja enfrentava, né, que não eram poucos. A gente vê uma lista, Paulo fazendo uma lista de transgressões que a igreja de Corinto estava enfrentando. E dentro de tudo isso, Paulo escreve essas duas cartas para Corinto. E você vai lembrar que Paulo começa a igreja de Corinto em Atos capítulo 18, né? Como o capítulo 2 ele é um capítulo um pouco mais estreito, eu quero conversar com você também sobre o contexto, né? E como tudo aconteceu, da onde que surgiu a igreja de Corinto. E em Atos capítulo 18 é que Paulo começa então a igreja de Corinto. Paulo, que estava vindo, né, saindo de Atenas, ele vai para Corinto e encontra Priscila e Áquila. Se você lê lá Atos dos Apóstolos, capítulo 18, você vai ver toda essa trajetória de Paulo, saindo de Atenas, chegando em Corinto, encontrando Áquila e Priscila, e tendo com eles um momento juntos. A Bíblia vai dizer lá em Atos 18, que eles estavam vindo fugidos de Roma, né? Priscila e Áquila, por conta do Império Romano, dos romanos, principalmente não quererem a presença de cristãos lá em Roma. Então estavam sendo excluídos, fugidos mesmo lá de Roma, e acabam parando em Corinto, e ali acabam encontrando Paulo encontrando eles. E há uma coisa que une, além da fé, né, que eram cristãos, uma coisa que une Paulo e Priscila e Áquila também é a profissão. A Bíblia fala que assim como Paulo, eles também eram fabricantes de tendas, também faziam tendas. E ali em Atos 18 a gente vai ver que Paulo começa a morar com Priscila e Áquila, com esse casal de cristãos. E morando com eles, ele começa a praticar, a estar nas sinagogas, né, com os judeus. E Paulo, pregando, debatia com os judeus nas sinagogas de Corinto. Já estava ali com Priscila e Áquila, morando junto com eles, e começava a debater nos sábados. Aos sábados principalmente, ele ia para as sinagogas, debatia com o povo, principalmente com os judeus e com os gregos, né? Lembrando que Corinto é aquela cidade que nós já falamos várias vezes, uma cidade portuária, centro de comércio, né? Comercial, econômico daquela época, uma cidade muito relevante, com muitas culturas, muitos templos,
E nas sinagogas também, Paulo debatia muito com os judeus e com os gregos, né? E ali vai falar que até a chegada de Timóteo, né, e Silas, Paulo ele não era integral da pregação, do ministério. E a Bíblia vai dizer em Atos 18 que a partir da chegada então de Silas e Timóteo, Paulo começa a viver integralmente. Ele para de se dedicar à fabricação de tendas e começa a viver das pregações, começa a pregar e se dedicar por integral às pregações. E em meio a tudo isso, a gente vai ver que Paulo ele perde a paciência, vamos dizer assim, ele chega no limite, ele fala, desiste dos judeus, cara. Os judeus começam a contrariar Paulo, começam a dizer que não, começam a lançar maldições em cima de Paulo, e ele vai dizer, não, lavei as minhas mãos com vocês, não tem jeito, não quero mais saber desse povo judeu, eu vou agora para os gentios, vou pregar para os gentios. E aí, Crispo, que é o chefe da sinagoga, e é Crispo, não é Cristo não, Crispo, o chefe da sinagoga, ele creu, a sua família creu, e muitos de Corinto acabaram crendo, muitos coríntios, né, acabaram crendo também, que eram gentios, e aí começa o início da igreja de Corinto, aí começa a igreja de Corinto a surgir. A palavra de Deus vai dizer, né, como nós estamos falando de Atos 18, que Paulo vai ficar 1 ano e meio em Corinto, e nesse 1 ano e meio, ele vai começar a igreja então com os gentios, a partir principalmente de Crispo, né, que era o chefe da sinagoga, que criou. A partir dali, Paulo começa o ministério em Corinto com os gentios, e claro, alguns judeus também se convertendo, mas principalmente os gentios, e aí começa a igreja de Corinto. E aí, uma vez que a gente sabe que começou a igreja de Corinto, a gente vai então para as interpretações e para ver o que a palavra de Deus nos fala com relação a 1 e 2 Coríntios. Como nós falamos, 1 Coríntios nós já estudamos e estamos começando, recém capítulo 2 hoje de 2 Coríntios. E existe uma teoria, né, uma teologia, alguns teólogos apontam para esse lado e creem muito nisso, e não são poucos, são vários, mas existe sim uma teoria, uma teologia de que não são somente as 2 cartas de Coríntios que existem, né, que existiram, que Paulo escreveu para o povo de Corinto. Claro que as 2, 1 e 2 Coríntios, foram consideradas inspiradas por Deus, acabaram entrando, nós temos acesso a elas hoje, até hoje na Bíblia, mas existe a teoria de que havia mais 2 cartas, uma antecedente a 1 Coríntios e uma entre 1 Coríntios e 2 Coríntios. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, né? Existia uma interpretação de vários teólogos que, na verdade, se somam mais 2 cartas a Coríntios, e a gente vai ver que o próprio Paulo menciona essas cartas em 1 e em 2 Coríntios, né? Das quais a 2ª e a 4ª é a que nós conhecemos, ou seja, na ordem cronológica, 1 Coríntios seria a 2ª carta, e 2 Coríntios seria a última, a 4ª carta, a partir dessa teologia. E a primeira, ela é mencionada por Paulo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo vai dizer assim: já lhes disse por carta que não devem associar-se com pessoas imorais e incrédulas. Ou seja, a gente está em 1 Coríntios e Paulo está dizendo, olha, eu já escrevi para vocês por carta. Logo entendemos que teve uma carta que antecedeu 1 Coríntios. E onde Paulo adverte a igreja para não estar se metendo com pessoas incrédulas, imorais, enfim. Isso é só para a gente entender um pouco desse contexto. E aí nessa carta de 1 Coríntios, que seria, nesse ponto de vista teológico, a 2ª carta, né, a primeira para nós em termos de Bíblia, mas a 2ª carta, visto que nós vemos o próprio Paulo dizer que, olha, eu já escrevi para vocês por carta antes, para vocês não se associarem com pessoas incrédulas, imorais, né? E nessa 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, nós vimos que Paulo ele adverte a igreja sobre vários pecados. Ele fala sobre divisão, lembra? Tinha alguns que diziam somos de Paulo, outros somos de Apolo, outros somos de Pedro. Ele fala sobre sexualidade. A igreja de Corinto, o povo de Corinto, né? Nós falamos que em meio a aquela mescla cultural ali, de muitos templos pagãos, muitos deuses pagãos, o pessoal acabava indo para os templos, se prostituindo com o pessoal de lá. Imagina o templo de Afrodite lá, deusa do amor, do que devia ter de prostituição. E a galera da igreja estava se assimilando, estava se misturando com esse povo aí, tendo relações sexuais, enfim, muitos pecados na área sexual também. Depois Paulo fala sobre comida, ainda 1 Coríntios, né?
ainda no livro na carta de 1 Coríntios. Depois ele vai falar sobre encontro semanal, lembra? Muitos destacando uns dons dos outros, dizendo que uns eram melhores porque tinham esse dom, outros não prestavam porque não tinham dom nenhum, ou tinham os dons que não eram dos suprassumos lá, os mais significantes, né? Os mais vistos, assim. E a galera também falando da ceia, lembra? Divisão na ceia, os ricos comiam bem, os pobres comiam mal. E aí depois, por último, ele vai falar sobre ressurreição, porque também tinha alguns que se assemelhavam ali ao grupo, né? O grupo político dos saduceus, que aqui não criam na ressurreição, né? Então, estavam tentando arrastar a galera também para esse lado aí de que, olha, a ressurreição de Cristo não é importante, talvez ela nem existiu, talvez nem ressuscitou. E aí Paulo é preciso lembrar para eles, olha, a ressurreição é que nos dá sentido à fé. É o que nos dá sentido ao que nós cremos. Então, tudo isso Paulo fala em 1 Coríntios. E por que eu estou te falando isso? Falando sobre 1 Coríntios? Porque é 1 Coríntios que justifica essa segunda carta de Coríntios. É a partir dessa carta que Paulo escreveu, 1 Coríntios, que tem sentido e que traz, que a gente consegue ver o motivo de Paulo estar escrevendo 2 Coríntios. Depois de tudo isso, a carta gera um desconforto na igreja. Imagina, Paulo está pegando e apontando vários pecados que ele ficou sabendo sobre relato na igreja de Corinto. Ele chega a falar, vocês lembram? De um rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E ele expõe isso, fala, olha, vocês têm que dar um jeito nesse cara, esse cara tem que ser tratado, a gente tem que... Então Paulo está advertindo a igreja sobre os pecados, e isso acaba gerando desconforto. Isso acaba fazendo com que alguns da igreja se sintam desconfortáveis e comecem a questionar Paulo, comecem a questionar a autoridade de Paulo. Comecem, não, peraí, quem é esse cara? Agora quer vir aqui falar um monte de coisa para nós, apontar os nossos erros. E muitos foram levados ao arrependimento a partir de tudo que Paulo expôs em 1 Coríntios, mas também haviam muitos que não concordaram com Paulo, que disseram, não, peraí, não é bem assim, quem é esse cara? Uma boa parte não deu ouvido. E eles julgavam Paulo pobre, julgavam que Paulo era egocêntrico e questionavam até mesmo o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo. Será que ele é apóstolo mesmo? Será que é? Será que viu Jesus mesmo? Acho que nem é, e muito porque Paulo era simples, era um homem simples, por mais que tivesse sido, como a Bíblia fala, né, criado aos pés de Gamaliel, lá fosse alguém bem instruído, Paulo, aqui do ponto de vista deles, como alguém que fazia tenda para sobreviver, não era alguém com recurso financeiro. Paulo já tinha deixado tudo isso para trás, né, já estava se dedicando e se importando com o ministério que Cristo tinha chamado ele, e aí eles começam a dizer, não, mas peraí, esse Paulo até pobre um baita um egocêntrico, está querendo falar para nós os nossos pecados aqui. Muitos se sentiram desconfortáveis com relação ao Paulo depois de 1 Coríntios. E aí a gente vai ver que Paulo vai se justificar e na verdade assim, ele vai tentar como é que eu posso dizer para vocês? Ele vai tentar acertar as pontas, se reconciliar, essa é a palavra, com o povo de Corinto, nessa segunda carta. É que Paulo, a gente vê algumas palavras Paulo dizendo e Paulo falando e dizendo para eles, olha, foi por amor que eu escrevi a vocês, foi para que vocês pudessem voltar a Cristo, para que vocês pudessem ter arrependimento, para que vocês pudessem abandonar os pecados de vocês. E Paulo começa a mostrar para eles que foi por amor que ele escreveu, que não foi para conflitar ou para entristecer qualquer um deles, mas que foi para que eles pudessem se voltar para o verdadeiro evangelho. E a gente vai ver até Paulo falando, né, que que ele não está nem aí para o super apóstolo, como ele vai chamar, né? Ele, no próprio Coríntios, né, capítulo 12, na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, a gente vai ver que Paulo chama essas pessoas que eram consideradas os apóstolos com mais dinheiro, os cristãos com mais dinheiro, ele vai chamar de super apóstolo. Eu não sou um dos super apóstolos, mas nem preciso ser. É isso que ele vai dizer, porque o povo estava dizendo que Paulo era pobre, que era egocêntrico, porque eles estavam vendo outros cristãos que estavam chegando a Corinto com mais recurso financeiro, com mais boa pinta, com mais dinheiro, e isso estava conquistando o coração da galera de Corinto, e eles estavam dizendo assim, Paulo já nem é mais tudo isso, vamos desconsiderar Paulo aí, porque afinal de contas Paulo só quis apontar para nós os nossos pecados. E em meio a tudo isso, então, a gente vê que Paulo escreve 2 Coríntios, depois dessa carta de 1 Coríntios, onde ele levanta todas essas questões que nós já falamos,
fala sobre os pecados da igreja, sobre o que precisava ser melhorado. Então Paulo escreve 2 Coríntios para tratar também sobre, principalmente, sobre a primeira carta de Coríntios e sobre o efeito dela na congregação, né? O que ela causou na igreja de Corinto, que foi esse desconforto para uns, que foi arrependimento para outros, ou seja, ela foi proveitosa para alguns, mas outros ainda precisavam ouvir mais. Aí há uma teoria, como eu falei, né, de que são 4 cartas, porque ainda se diz que haveria então uma carta entre 1ª e 2ª Coríntios, que é onde Paulo trataria mais específico sobre a carta de 1 Coríntios, com relação a esse povo que não quis se arrepender, que não quis crer, vamos dizer assim, naquilo que Paulo estava dizendo, que não quis se reconciliar e voltar atrás dos seus pecados, né? Há uma teologia que diz que há essa terceira carta que seria, no caso, né? E sendo 2 Coríntios a 4ª carta, que ali até Paulo vai mencionar ela, se eu não me engano, no capítulo 7 de 2 Coríntios. Mas então, nós temos 2 Coríntios, que é ao que nós vamos estudar nessa manhã, o que nós vamos nos concentrar mais. E como eu disse, eu fiz essa pequena introdução para a gente saber onde é que a gente está, o que Paulo está falando, se assimilar bem, até porque o capítulo, né, é mais curto, então eu não vou tomar muito tempo de vocês na nossa leitura aqui, no nosso destrinchar do versículo mesmo do capítulo 2 de 2 Coríntios. Beleza, gente? Está com a tua Bíblia aí? Abre ela, 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler primeiramente, depois vamos vir tratando versículo por versículo o que Paulo quis dizer nessa carta de reconciliação, vamos dizer assim, de Paulo com Corinto, para aparar todas as pontas, para não ficar nenhuma dúvida de que Paulo amava o povo de Corinto. Vamos nessa? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Versículo 5, se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, sei é que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois ignoramos as suas intenções. Versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados a Deus. Amém? Essa então é 2 Coríntios capítulo 2. Eu quero te falar que Paulo aqui, ele segmenta 2 Coríntios capítulo 2 em basicamente 3 partes. Ele vai falar
num tratar da igreja, no primeiro momento, naquilo que ele quis dizer com a carta, naquilo que se refere ao que ele mencionou em 1 Coríntios, e aí depois, num segundo momento, ele vai falar sobre o perdão, e num terceiro momento ele vai falar sobre os verdadeiros ministros, ou seja, ele vai dar uma justificativa e uma explicação de 1 Coríntios, ali dos versículos 1 até o versículo 5, não, até o versículo 4, do versículo 5 até o versículo 11 ele vai falar sobre perdão, e do versículo 12 até o versículo 17 ele vai falar sobre ministros da nova aliança, ou os verdadeiros ministros, né? Quem são aqueles que ministram realmente sobre a igreja, qual é o caráter, a postura de um ministro sobre a igreja. E aí eu quero tratar com você passo a passo, para a gente entender um pouco do que Paulo estava querendo dizer para o povo de Coríntios. Esse mesmo povo, lembra? Sempre que nós formos falar, lembra da carta de 1 Coríntios, lembra de tudo que Paulo falava para o povo em 1 Coríntios, dos pecados, de tudo que Paulo queria tratar, que você vai ver que muita coisa do que Paulo está falando no capítulo 2, ele está falando referente lá ao livro, a carta de 1 Coríntios. Olha o versículo 1, por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Nesse versículo, Paulo está falando, não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Paulo aqui já havia saído de Corinto. Ele tinha ficado 1 ano e meio lá, em Atos capítulo 18, você vai ler, que Paulo morou 1 ano e meio em Corinto. Aí ele sai de Corinto, e aí ele fica sabendo da postura deles, escreve uma carta, e a Bíblia não fala que Paulo teve um período para passar por lá e visitar e conversar com eles. Então nós entendemos que, quando Paulo fala, por isso não resolvi lhes fazer outra visita que causasse tristeza, essa visita, Paulo está falando da primeira carta, da carta de Corinto. A primeira carta aos Coríntios, que nós lemos e que nós estudamos até agora, é disso que Paulo está falando. Ele vai chamar a primeira carta de Coríntios, a 1 Coríntios, como outra visita, ou seja, uma visita que causasse tristeza, porque a partir da 1 Coríntios, gerou tristeza em alguns, desconforto em alguns, e por um momento eles até não entenderam que Paulo estava querendo levar eles para o arrependimento, mas acharam que Paulo estava criticando, que estava querendo o mal deles. Então Paulo fala assim, olha, por isso resolvi não lhes fazer outra visita. Ou seja, Paulo decidiu assim, olha, melhor não ir visitar, não mandar outra carta nesse mesmo tom, vamos esperar a poeira baixar. Aí versículo 2, pois se os entristeço, quem me alegra senão vocês? A quem tenho entristecido? Ou seja, ele está perguntando, pois se eu entristeço vocês, quem vai me alegrar senão vocês? A quem tenho entristecido? Paulo está dizendo para eles, olha, eu não quero causar mais tristeza no coração de vocês, porque vocês são a fonte da minha alegria. É em vocês que eu me alegro, então eu não quero entristecer vocês, porque se vocês estão tristes, eu estou triste. Vocês são minha fonte de alegria. E aí eu quero que você pense que Paulo é um homem de dores, passava por muitas dificuldades. Com certeza ele vai falar isso, né? Ele fala no capítulo 1, que o Rafa trouxe na semana passada, que a alegria dele, ele é o testemunho de poder ver tudo que Deus tem feito através da vida dele nas igrejas. E em Corinto também. Então, Corinto, a igreja de Corinto, sendo um motivo de alegria para Paulo, ele está dizendo assim, olha, como é que eu vou entristecer vocês, se vocês são meu motivo de alegria? Eu não quero fazer isso. Então, ou seja, eu não enviei essa carta para entristecer vocês, mas foi para que vocês se voltem para o verdadeiro caminho, para o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está dizendo para eles. Versículo 3, escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante que todos vocês compartilhariam da minha alegria. O que Paulo está dizendo no versículo 3, olha, eu escrevi essa carta para que quando eu for a Corinto, eu não veja tudo o que me foi relatado acontecendo. Ou seja, Paulo está dizendo para eles, olha, eu escrevi para que quando eu chegue aí, para que quando eu esteja com vocês, vocês não estejam perguntando quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Apolo. Vocês não estejam nos templos pagãos se prostituindo, vocês não estejam discutindo o que é permitido comer, o que não é permitido, vocês não estejam separando as pessoas ricas das pobres nas ceias, vocês não estejam separando quem tem os melhores dons dos piores, e vocês não estejam vivendo uma fé, crendo que vão morrer e é só isso que vai acontecer e vocês não vão ressuscitar. É isso que Paulo está dizendo para eles, olha, eu escrevi para vocês, para que vocês possam crescer e abandonar essas práticas que vocês estão tendo.
e para que quando eu for visitar vocês, aí sim eu tenha motivo de alegria e não de tristeza. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua no versículo 13, ele fala: estava confiante que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Ou seja, o que Paulo está dizendo assim, olha, eu estava confiante que vocês estavam entendendo o que eu estava dizendo para vocês. Que não era uma carta de conflito no sentido de entristecer o coração de vocês, ou de somente julgar vocês, mas era uma carta de amor, de exortação. Como um pai que educa um filho, eu também estava buscando educar vocês, cuidar de vocês. É isso que Paulo está dizendo, versículo 4, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los. Olha de novo Paulo enfatizando, não foi para a tristeza de vocês, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo no versículo 4 está deixando claro o sentimento que ele tinha ao escrever, ao relatar, a mencionar, ao tratar cada um dos pecados que ele via e que haviam sido relatados para ele, que ele tinha ouvido sobre o povo de Corinto. Paulo está dizendo, olha, foi com grande aflição, com angústia de coração, com lágrimas que eu escrevi o que eu escrevi. Porque é óbvio que Paulo não queria ver um rapaz deitando com a sua madrasta. Não era sobre isso que ele tinha pregado quando estava em Corinto. Ele tinha pregado sobre um Jesus ressurreto que veio para nos trazer vida. E é isso que ele esperava ver a igreja vivendo. E não esses montes de pecados que ele acaba listando em 1 Coríntios. Então ele está dizendo, olha, foi com angústia, foi com tristeza, com lágrimas que eu escrevi. Mas ele alerta e enfatiza, mas não para entristecê-los, mas para que vocês soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo está dizendo, olha, e aí lembra que nós falamos que ele vai dividir em 3 partes, e a primeira delas é uma justificativa, uma explicação do que ele quis dizer em 1 Coríntios. Ele está falando para o povo aqui, olha, foi por isso, não foi para tristeza, mas foi para que vocês soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Foi para que vocês soubessem que eu estava triste, chorando, ao saber dos pecados que tinha no meio de vocês, e escrevendo tudo para que vocês pudessem refletir e pudessem se tornar melhores, mais parecidos com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Na segunda parte, a partir do versículo 5, Paulo vai tratar sobre o perdão. Ele vai dizer assim, se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. Paulo está dizendo, olha, se alguém tem causado tristeza, não tem causado só a mim, que foi quem fundou a igreja, quem começou a igreja de Corinto. Não é só para mim. Vocês não estão entendendo, esse cara que está cometendo esse pecado, ele não é motivo de alegria para vocês, não, ele está entristecendo a própria comunidade. É isso que Paulo está dizendo para ele, porque a gente viu em 1 Coríntios que o povo falava até com certa altivez assim, dos pecados, né? Achavam que era legal, que era bem visto, que era algo, nossa, que descolado, vamos dizer assim, né? O Paulo está dizendo para eles, olha, se alguém entristece, não entristece só a mim, não é só a mim, entristece a todos vocês, a toda a igreja. Ele está falando aqui sobre o episódio que aconteceu lá em Corinto. Ele está dizendo que vocês precisam perdoar, mas precisam entender também que a tristeza não é só para ele, Paulo. Sabe o que isso me faz pensar? Muitas vezes a gente comete alguns pecados, a gente tropeça na nossa vida e a gente acaba achando ou pensando que a tristeza que a gente causa é só para a pessoa contra quem a gente cometeu o pecado. É só para o pastor da igreja que fica triste. É só para o líder de célula. Não, gente, a tristeza é de todos, é para todos, porque toda a igreja sofre com o pecado. Toda a igreja é impactada com o pecado. A tristeza, ela não é somente para os líderes, mas ela é para a congregação inteira. E Paulo vai continuar no versículo 6, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Já foi exortado, já foi corrigido, já foi instruído na palavra e no amor, principalmente. Então está tranquilo. É suficiente, agora é bola para frente. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza.
Quantas vezes a gente vê alguma pessoa que passou por dificuldade, essa pessoa teve um pecado, muitas vezes esse pecado se torna público, não precisa ser público, mas conhecido de algumas pessoas, não precisa ser de todo mundo, de toda a congregação, e a gente quer fazer o quê? A gente quer bater na pessoa, quer excluir a pessoa, e Paulo está dizendo, olha, ele já foi instruído, já foi suficiente, beleza, agora é perdoar e seguir a caminhada, para que essa pessoa não entre em excessiva tristeza. E Paulo está falando aqui, diz, olha, vocês já instruíram o rapaz? Vocês já conversaram? Já? Tranquilo, foi suficiente? Beleza, agora é o seguinte, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo. Já instruíram, já amaram, já exortaram, agora é perdão, agora é consolo, agora é abraço, é carinho. E Paulo está dizendo para eles, olha, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Ou você acha que depressão é só de hoje? Não existia depressão no tempo lá de Corinto, porque Paulo está dizendo para eles aqui, olha, o cara vai cair em excessiva tristeza, o que você acha que é isso? Depressão. A pessoa vai ser excluída da igreja, excluída do meio da congregação, pecou, teve os seus erros, as suas atitudes que não deveria ter, instrui na palavra, ora junto, ensina a andar no caminho correto, faz com que o caminho para abandonar o pecado seja mais fácil, caminha junto. Agora depois disso, cara, é amor, é perdão, é consolo, é o que Paulo está dizendo para eles. E ele continua no versículo 11, portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Ou seja, vocês vão instruir, vocês vão cobrar, vocês vão exortar, mas também vocês vão reafirmar que é por amor, que vocês estão fazendo por amor, que vocês estão fazendo por sentimento de compaixão, porque vocês sabem que poderia ser vocês também, todos nós somos pecadores. É isso que Paulo está dizendo, olha, depois que vocês já trataram, que já perdoaram, que já consolaram, vocês precisam reafirmar o amor. O que Paulo está dizendo aqui? É chegar no cara e dizer, cara, estamos juntos, bola para frente, nós somos um corpo só em Cristo, a gente se ama, vamos embora. Caiu, beleza, eu te levantei, na próxima eu vou cair, tu me levanta. É isso que Paulo está dizendo, precisa reafirmar o amor. Versículo 9, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. O que Paulo está dizendo aqui, olha, tudo que eu falei para vocês, tudo que eu exortei vocês, inclusive sobre o rapaz que se deitava com a madrasta, tudo que ele falou, ele está dizendo, olha, eu escrevi para ver se vocês seriam aprovados, se o coração de vocês seriam aprovados, se vocês iriam realmente reconhecer o pecado na vida de vocês e ter o coração quebrado, contrito, para se arrepender. É isso que Paulo está dizendo, olha, para que vocês fossem aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós, igreja, hoje, muitas vezes somos confrontados pelos nossos pecados, somos exortados pelos nossos irmãos, pelo nosso líder, pelo nosso pastor, e a nossa primeira atitude é, não quero mais saber de igreja não, estão me apontando o dedo lá, não quero mais. E a gente não consegue ver que assim como Paulo, aqueles que estão nos exortando, tentando nos ensinar, claro, quando feito com amor, estão fazendo para o nosso crescimento, estão fazendo para que nós nos parecemos mais parecidos, mais semelhantes a Cristo. É isso que Paulo está dizendo para eles, olha, eu escrevi para vocês, para que vocês fossem aprovados, para saber se seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes, se vocês saberiam ouvir. Lembra? 2 ouvidos, uma boca, para saber ouvir mais do que falar. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês saberiam ouvir, como é que está o coração de vocês? É nisso que Paulo está preocupado. E no último, e ainda ele vai continuar, né? Vocês seriam obedientes, versículo 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Que Paulo está dizendo, se a igreja tratou e perdoou, tranquilo, vamos embora, está perdoado. Entendeu que errou, entendeu que havia pecado, que precisa melhorar, reconheceu, se arrependeu, perdoou, já era, vamos embora. Foi perdoado na presença de Cristo, por amor, como Paulo diz. E versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós,
pois não ignoramos as suas intenções. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que tudo o que estava acontecendo em meio à igreja de Corinto, lá na carta de 1 Coríntios, era a obra de Satanás. Era Satanás querendo invadir a congregação, a comunidade, querendo corromper a igreja. Você sabe que existe uma frase, ela é muito verdade, eu não sei quem é que disse, mas diz assim: Satanás não quer matar a igreja, ele quer distrair. Quer distrair a igreja, é isso que ele estava fazendo com Corinto. Achavam que era uma congregação, nossa, muito intelectuais, sabiam muito. Né? Imagina, um contexto, Corinto, uma cidade grega. A Grécia naquela época, em termos de filosofia, era o centro. Então se achavam muito intelectuais, muito sabichões. E aí Paulo está dizendo para eles: olha, é isso que Satanás queria, distrair a igreja. E aí ele está dizendo que tudo isso foi perdoado por amor a Cristo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre a igreja. É isso que Paulo está querendo dizer para nós também. A gente precisa tratar das coisas, precisa entender, reconhecer os pecados da nossa vida, ser tratado pelos nossos irmãos, ser conciliado, ser exortado, sim, dói, é verdade. Mas tudo isso para que Satanás não tenha vantagem no nosso meio, para que Satanás não vença, para que ele seja envergonhado, seja esmagado pelo amor de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, pois não ignoramos as suas ações. Isso é a pior coisa que a igreja pode fazer, ignorar as ações de Satanás. Sabe, a gente às vezes acaba caindo no erro, é assim como Corinto, achar que tudo é normal e que Satanás, isso não é obra de Satanás nada. Né? Como o nosso pastor fala, a gente quer materializar o que é espiritual. E às vezes coisas espirituais acontecendo no meio da igreja, Satanás querendo invadir, querendo destruir a igreja de Cristo, distrair a igreja de Cristo, e a gente achando que tá de boa, não tem nada a ver, com Satanás. Sabe, tem um filme que eu lembro de uma frase, é o filme do Constantine, e ele fala assim, ele está falando para uma menina lá e tal, sobre Satanás, e ela fala assim, eu não acredito no diabo. E ele fala assim, mas ele acredita em você. E muitas vezes a igreja de Cristo está assim, não está acreditando, não está dando bola para as obras de Satanás, mas Satanás está investindo forte, pesado para distrair a igreja, para que a igreja caia. E é isso que Paulo está dizendo, olha, eu precisei exortar vocês, escrever a vocês, porque tudo que eu fiz foi para que vocês pudessem entender os seus pecados, se arrepender, e para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, não tivesse vantagem sobre a igreja, pois não ignoramos as suas intenções. Que Paulo está dizendo, eu não ignoro as intenções de Satanás, eu sei o que ele quer, e por isso eu trabalho para que não aconteça. Lembra, terminamos a segunda parte, falamos na primeira parte que Paulo deu aquela justificativa, falou que não era para entristecer a igreja, mas que era para mostrar amor. Agora ele falou sobre o perdão, sobre perdoar, que se a igreja perdoa, ele também perdoa, está perdoado, bola para frente, que após perdoar, que após exortar, é preciso mostrar amor, é preciso mostrar como caminhar, é preciso consolar para que não caia em excessiva tristeza. Paulo está dizendo tudo isso, e agora a partir do versículo 12, ele vai falar sobre o ministro, o verdadeiro ministro, como que devemos agir. E aí ele vai dizer, olha, quando eu cheguei, versículo 12, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ou seja, Paulo está dizendo que ele chegou para pregar e quem abriu a porta foi o Senhor. Então o verdadeiro ministro, ele reconhece as portas que Deus abre, ele não fecha, ele cuida das portas que Deus abriu. Versículo 13, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Versículo 14, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está dizendo, olha, graças a Deus, que é Cristo quem se revela na nossa vida, é Cristo quem exala a fragrância de conhecimento e de amor vindo dele mesmo na nossa vida. É o que nós estávamos dizendo aqui, olha, Paulo está dizendo para eles, olha, é assim que vocês precisam ser. Vocês precisam exalar a fragrância de Cristo, e graças a Deus porque é Cristo que nos garante isso.
Só que quando vocês se misturam com pessoas que não deveriam, fazem práticas que não são as práticas de vocês, vocês estão perdendo essa fragrância de Cristo, vocês não estão exalando a fragrância de Cristo. Versículo 15, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Olha que forte que Paulo está dizendo no versículo 15, que para Deus, eu e você somos aroma de Cristo, tanto para a congregação, para a igreja, ou seja, não tem essa de ficar dividindo gente na ceia, quem tem dinheiro, quem não tem, não tem essa de quem tem os dons melhores, mais visíveis, os mais bacanas, é os que são mais legais da igreja, é os que estão nos melhores lugares nas reuniões, é os que falam mais, não tem isso. O que Paulo está dizendo para eles é que para Deus, nós somos o aroma de Cristo entre os salvos e entre os que estão perecendo. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ser aroma dentro da igreja também, entre os de vocês. Que história é essa de ter divisão, de estar se separando? Junta que todo mundo tem, come todo mundo junto, é assim que tem que ser a ceia. É isso que Paulo está dizendo, é o aroma para os que são salvos e também para os que estão perecendo. Ou você acha que o testemunho da igreja, com tudo que a gente viu em 1 Coríntios, era legal para a galera que era de fora? Para os gentios que ainda não partilhavam da mesma fé que eles? Quantas pessoas, nós falamos, Corinto, uma cidade portuária, quantas vidas, quantas pessoas descendo, transitando pela cidade de Corinto. E aí você imagina, você dar de cara com uma igreja com essas características, com essas atitudes, você acha que seria aroma de Cristo para os que estão perecendo? É claro que não, é isso que Paulo está dizendo para eles, a atitude de vocês precisa mudar, porque vocês são aroma tanto para os de dentro, quanto para os de fora. Versículo 16, para estes somos cheiro de morte, para os que estão perecendo, somos cheiros de morte, mas para aqueles fragrância de vida, ou seja, tem quem se agrada e tem quem não se agrada, não interessa, o nosso aroma continua o mesmo, ele não muda, o aroma é de Cristo, não é de acordo com a vontade de um ou de outro. Se a galera se prostitui, faz isso, faz aquilo, lá no templo de Afrodite, se eles não curtem que a galera da igreja não faz, não tem problema, o nosso aroma é de Cristo, o nosso aroma, o nosso perfume não vai mudar para se adaptar ao deles, é isso que Paulo está dizendo para eles. Mas quem está capacitado para tanto? Ele pergunta, o versículo 17, o último, e nós vamos encerrando por aqui. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O que Paulo está dizendo para eles é que, olha, a gente faz por amor a Cristo, não tem nada a ver com lucro, com dinheiro. Em contrapartida, quem nos abençoa e nos sustenta é Ele. Ele sabe o que nós trabalhamos, o que nós fazemos para Ele, mas nós não fazemos visando lucro. E ele vai continuar, a partir do capítulo 3, mas aí na semana que vem nós estaremos terminando essa parte, vendo essa parte do capítulo 3, que ainda vai falar sobre os ministros, sobre a postura dos ministros, mas eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você tenha compreendido que aqui Paulo está falando ainda sobre 1 Coríntios, ele está justificando, ele está explicando para a igreja o motivo daquelas exortações, o motivo daqueles pedidos, para que a igreja pudesse crescer e avançar. Ele está mostrando sobre perdão, ele está mostrando sobre os verdadeiros ministros, ou seja, o relacionamento. Você consegue ver aquilo que nós falamos no começo? Que Paulo está aparando as arestas, as pontinhas com a igreja de Corinto. Ele está reconciliando, ele está dizendo, olha, vocês não entenderam, não ficou bem entendido, alguns ficaram bravos, outros se arrependeram, mas beleza, vou mostrar para vocês agora o que eu quis dizer, eu falei por isso, não foi para entristecer vocês, mas foi para que soubessem quão profundo é o amor que eu tenho por vocês. Amém, igreja? Esse foi 2 Coríntios, capítulo 2, e eu espero que Deus tenha falado muito com você, que você acompanhe os capítulos que estão por vir de 2 Coríntios. Nós vamos ver muitas coisas legais ainda em 2 Coríntios, Paulo falando sobre muito mais coisas que ele escreveu lá, reconciliando ainda mais o seu relacionamento com a igreja de Corinto, e que nós possamos tirar lições para a nossa vida também. Me chamou a atenção ali que Paulo fala para ele, olha, o camarada pecou, mas não abandona ele para que ele não caia em excessiva tristeza. E quantas pessoas no nosso meio
muitas vezes acabam entrando em depressão por causa do abandono. Por causa que muitas vezes as pessoas pecam e elas mesmas se culpam e colocam um fardo sobre si e acabam se afastando da igreja pela sua própria conduta. E muitas vezes nós afastamos, nós não estamos perto dessas pessoas e essas pessoas acabam caindo em profunda tristeza, em excessiva tristeza. Ou seja, a nossa depressão de hoje em dia. Que eu e você como igreja possamos estar atentos a tudo que a palavra de Deus tem ministrado aos nossos corações e que possamos aprender com Corinto naquilo que não se deve fazer, naquilo que se deve fazer, qual deve ser a nossa postura e que nós possamos ser trabalhados por Deus para ser mais parecidos com Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo restante de domingo. Estamos recém na nossa manhã de domingo, que você possa curtir o seu almoço com a sua família à tarde, que logo mais à noite você priorize estar junto com a sua igreja, adorando, celebrando o nosso Deus, para que nós possamos fazer uma grande festa e para que em nome de Jesus vidas possam ser transformadas. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, tamo junto.